Nós estamos trabalhando nesse mês uma série cujo tema é uma nova igreja para um novo tempo. E o objetivo dessa série é a gente fazer uma reflexão a respeito dos 70 anos da nossa comunidade, que vai acontecer, a comemoração vai acontecer no primeiro domingo do mês que vem. Então, todo esse mês, essa nossa reflexão, ela vai caminhando e ela vai chegar nesse dia em que nós vamos celebrar os 70 anos da igreja. Então esse é um tempo, primeiro, de gratidão. Esse é um tempo em que nós nos alegramos porque Deus nos conduziu até aqui. Mas é também um tempo de autoavaliação. É um tempo de reflexão. É um tempo para a gente pensar como chegamos até aqui, como vamos continuar. É um tempo da gente pensar e refletir em como Deus quer que a gente caminhe daqui para frente. Então é um tempo de perguntar o que Deus quer de nós daqui para frente. E como nós temos conversado nos domingos anteriores, pela palavra do Senhor nós estamos entendendo que somos chamados por Deus a rever muitas coisas, a rever as nossas tradições, a rever os nossos costumes, a rever inclusive as nossas preferências. E aí, nessa nossa reflexão, nós pegamos uma frase atribuída a Charles Darwin, quando ele diz: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta a mudanças. Isso porque Deus tem chamado a igreja a fazer mudanças. Porque a nossa igreja, como nós temos conversado, é o mesmo modelo de igreja, é o mesmo modelo da igreja que na Europa morreu. E nós não queremos morrer. Nós não queremos que a igreja acabe. Então, para nós sobrevivermos como igreja, Deus nos chama a fazer mudanças. Deus nos desperta a necessidade de fazer alguma coisa diferente daquilo que já temos feito. E então nós olhamos para Isaías 43:19, quando o povo de Israel está no exílio da Babilônia, e já estão se aproximando os 70 anos, já está se completando os 70 anos do exílio, e Deus então olha para aquele povo sem esperança, Deus olha para aquele povo desanimado, e Deus manda um recado para o seu povo, e Ele diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Então nós cremos que hoje também, ao se aproximar os 70 anos da nossa comunidade, Deus está fazendo uma coisa nova. E Deus começa a fazer uma coisa nova trabalhando o coração da gente, fazendo a gente desejar algo novo, fazendo a gente desejar mudanças, mas não é qualquer mudança, mas mudanças que vêm de Deus, mudanças que são inspiradas pelo Espírito Santo, para que então a gente possa ter uma nova igreja para um novo tempo. Assim como não se pode pôr vinho novo em odres velhos. Se o vinho é novo, o odre precisa ser novo. Isso quer dizer, a igreja precisa ser renovada, para que ela possa viver o novo de Deus. A igreja precisa de mudança, e essa mudança é a renovação que o Espírito Santo faz. Deus não está estático, Deus é dinâmico, Deus se movimenta, Deus faz coisas novas todos os dias, e no decorrer da história do seu povo, nós temos visto que Deus renova o seu povo, para que o seu povo possa encarar novos tempos. Então hoje eu queria fazer uma reflexão em cima de dois discursos, o discurso de Pedro em Atos 2 e o discurso de Paulo em Atos 17, e eu quero chamar essa mensagem de lições do Areópago. Areópago era um lugar em Atenas, em que a população se reunia para tomar as decisões mais importantes da cidade. Era como se fosse uma câmara municipal, onde se fazia uma assembleia para decidir as coisas mais importantes.
Mas o Areópago também era um lugar onde a cidade se reunia para ouvir as novidades, para debater sobre as notícias que chegavam. Então era um lugar de encontro, era um lugar de debate, era um lugar para se informar sobre as coisas, porque não havia os meios de informação que nós temos hoje. Então, nós olhamos para Paulo no Areópago, para Paulo em Atenas, e olhamos para Pedro em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os cristãos, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos de Jesus, e eles ali estão alegres com aquela manifestação do Espírito, eles estão louvando a Deus com voz alta, eles estão se movimentando ali, é como se fosse uma festa, e as pessoas que passam e veem aquela situação, elas não entendem. Então Pedro chama a atenção daqueles homens de Jerusalém. Olha aqui, versículo 14, Atos 2,14. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Então Pedro está num contexto religioso, Pedro está falando aos judeus, e os judeus, eles têm uma compreensão bíblica. Os judeus, eles têm a crença num Deus único. Os judeus conhecem os eventos do Antigo Testamento em que Deus se manifestou ao povo. Os judeus possuem uma ética rígida, uma ética absoluta, uma noção de certo e de errado. Eles têm o conceito do Messias. Então Pedro se dirige a eles numa linguagem que eles entendem. Pedro se dirige a eles citando os profetas que eles conhecem. Ele fala do profeta Joel, não precisa explicar quem é Joel, todo mundo já sabe. Ele cita o rei Davi, e ele fala que Jesus de Nazaré foi feito Messias e Senhor. E embora essa linguagem pudesse ser estranha para os estrangeiros, para o judeu era algo normal, que eles podiam compreender e entender, tanto que depois que Pedro termina o seu discurso, uma multidão se rende a Jesus, crendo que Jesus é o Messias prometido, a esperança de Israel que veio para salvar o seu povo. Mas aí nós vamos lá para o capítulo 17 do livro de Atos, e lá no capítulo 17 nós vemos um outro contexto. Paulo vai a Atenas, e quem mora lá em Atenas são os gregos. Embora em Atenas tenha uma pequena sinagoga, Paulo inicialmente vai lá na sinagoga, mas naquela sinagoga tem tão pouca gente, que Paulo então vai para a praça. E na praça ele começa a conversar com as pessoas. Na praça ele começa a abordar pessoas, ele chama pessoas para conversar, ele faz perguntas, ele caminha pela cidade, ele anuncia Jesus àquelas pessoas de alguma forma. Mas os gregos eram completamente diferentes dos judeus. Os gregos, eles não tinham uma compreensão bíblica, eles tinham uma compreensão filosófica da vida. A compreensão que eles tinham da vida era baseada naquilo que os filósofos escreveram. Eles, além disso, eram politeístas. Eles não admitiam a possibilidade de um único Deus. Isso não fazia parte do mundo deles. Eles também, por não terem nenhum conhecimento bíblico, eles possuíam uma ética relativa. Para o grego, cada um tinha a sua verdade. Não havia absolutos. Então eles rejeitam verdades absolutas. Pedro, então, quando Pedro está pregando em Jerusalém, Pedro tem uma mensagem. Pedro tem uma mensagem a pregar. Pedro faz afirmações categóricas. Pedro faz afirmações, bem fortes. Ele convoca os judeus.
Ele quer explicar o Antigo Testamento, ele quer esclarecer os conceitos que os judeus já conheciam, para mostrar que Jesus de Nazaré é o Messias segundo as Escrituras. Então, como eu disse, ele cita o profeta Joel, ele cita o rei Davi, que eram personagens conhecidos dali, dentre os judeus. Mas Paulo inicia um diálogo. Paulo, antes de falar, observa. Paulo anda pela cidade, Paulo aprende, porque aquele contexto era totalmente diferente. A compreensão do mundo daquelas pessoas era diferente da compreensão dos judeus. O que Paulo entra para falar na sinagoga, não dá para falar na praça. As pessoas que estão na praça são diferentes das pessoas que estão na sinagoga, são diferentes dos judeus que estão em Jerusalém, para quem Pedro fala. Paulo então procura um ponto de contato, ele procura compreender o que as pessoas pensam, ele procura compreender o que elas creem, para achar um ponto de contato, para poder transmitir o Evangelho. E então ele começa a fazer perguntas para as pessoas, e ouve as perguntas que as pessoas lhe fazem, e Paulo então começa o seu diálogo. Ali não é uma pregação, é um diálogo, porque o grego não aceita afirmações categóricas. O grego está aberto ao diálogo, à discussão, ao debate. Então Paulo parte das perguntas deles, das perguntas dos gregos, para anunciar Jesus e o Evangelho. Hoje, quando nós olhamos para o nosso tempo, nós percebemos que a igreja é muito mais parecida com o templo de Jerusalém. A igreja tem a sua linguagem, a igreja tem as suas crenças, a igreja crê em verdades absolutas, mas as pessoas de fora da igreja, a sociedade na qual nós estamos, nos últimos anos mudou. A nossa sociedade era uma sociedade onde o cristianismo tinha uma influência. Então, quando a igreja ia declarar alguma coisa, todo mundo parava para ouvir. Hoje não. Hoje a nossa sociedade está adquirindo valores pagãos. A nossa sociedade é muito mais parecida com o Areópago. A nossa sociedade, ela tem uma moralidade flexível. Ela abraçou valores que não são valores cristãos. Inclusive, há pessoas que se dizem cristãs, que creem em algumas coisas que não são cristãs. Então nós assistimos nos últimos anos, nos últimos 30, 40, 50 anos, uma paganização da nossa sociedade. Mas a igreja não mudou. A igreja permaneceu do mesmo jeito, a igreja está há 30, 40, 50 anos da mesma maneira. Da mesma maneira. A nossa comunidade nos últimos 70 anos mudou muito pouco, bem pouco, mas o mundo mudou muito, o mundo mudou bastante. Então, se a igreja quer ser relevante, se a igreja quer ser compreendida, se nós não queremos ser um gueto, nós precisamos atravessar fronteiras. Antigamente só atravessavam fronteiras os missionários que iam ao campo. Os missionários iam a um país onde tinha uma cultura diferente, onde a religião era diferente, onde a cosmovisão era diferente, e até hoje é assim que os missionários fazem. Eles chegam naquele lugar, primeiro eles vão aprender a língua, eles vão aprender a cultura, eles vão aprender o que aquele povo crê, para depois achar um ponto de contato, fazer amizade, comunicar o Evangelho. Mas hoje, a gente não precisa ir a um outro país para ter contato com gente que pensa diferente. A grande maioria das pessoas da sociedade, das pessoas que possivelmente trabalham com você lá na sua empresa, que estudam com você na sua escola, os seus vizinhos talvez, pessoas com quem você fez amizade em algum clube, em alguma agremiação, em alguma associação de profissionais, essas pessoas pensam muito diferente, elas não têm mais uma mentalidade cristã, elas têm uma mentalidade pagã e nem se deram conta disso. E muitos querem assim,
eles querem pegar uma coisa de cada religião que elas acham bacana. Elas olham, puxa, o budismo tem isso, eu vou pegar isso para mim. O confucionismo tem isso, achei isso interessante. O espiritismo tem aquilo, o islamismo tem aquilo, o hinduísmo tem uma coisa aqui que eu simpatizei. O cristianismo também tem uma coisa aqui do cristianismo. E as pessoas montam uma cesta com as coisas que elas acreditam. E essa é uma mentalidade sincrética, e a mentalidade sincrética que mistura tudo é uma mentalidade pagã, porque o cristianismo não é assim. O cristianismo ele tem um corpo de crenças, o cristianismo tem uma série de coisas que, se você não crê em todas elas, você não pode ser considerado cristão, mas as pessoas perderam a noção disso. Então a nossa sociedade é mais parecida com o Areópago e a igreja é mais parecida com Jerusalém. Imagina se Pedro e Paulo trocam de lugar, e se Pedro vai pregar no Areópago, ninguém vai entender nada. As pessoas vão confundir o que Pedro está dizendo. A mensagem não vai ser clara. Pedro não vai conseguir se comunicar ali em Atenas, no Areópago, com a mesma linguagem que ele usa em Jerusalém. Então, se a igreja quer ser relevante, e relevante significa a gente ser compreendido, nós sabemos que nós temos uma mensagem relevante, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação em Cristo. Nós sabemos que essa mensagem é importante, nós queremos ajudar as pessoas com essa mensagem. Mas se nós não soubermos apresentar essa mensagem de uma maneira com que as pessoas entendam, elas não vão ser ajudadas. Nós não vamos conseguir ajudar essas pessoas com o Evangelho. Então a igreja precisa atravessar fronteiras. Então hoje, quando você vai compartilhar o Evangelho com aquela pessoa lá da empresa em que você trabalha, você vai perceber que você está atravessando uma barreira cultural. Você está entrando numa outra cultura, você está lidando com pessoas que têm uma outra mente, um outro pensamento, uma outra visão de mundo, e normalmente, por causa da igreja, de maneira geral, ter falhado na sua missão, você vai encontrar pessoas que têm preconceito da igreja, pessoas que já viram algumas coisas erradas, viram algumas comunidades erradas, viram falsos pastores, e elas generalizam, elas acham que é tudo igual. Então, quando você fala que você é cristão, ela já tem uma imagem daquilo, e ela não quer ouvir você, ela fecha o filtro. Como que nós vamos ajudar as pessoas, se elas não querem nos ouvir, porque elas têm uma imagem pré-estabelecida sobre o que é ser um cristão? Porque essa cultura, ela rejeita as afirmações, aquelas afirmações de uma só verdade. Elas acham que isso é orgulho, que isso é intolerância. E como nós podemos mostrar para elas que o Evangelho é a mensagem do amor de Deus? Como nós podemos dizer para elas que o Evangelho é Deus chamando o homem ao arrependimento e a uma vida de paz, se elas não querem nos ouvir? Nós precisamos atravessar as fronteiras, nós precisamos sair de Jerusalém e ir para Atenas, nós precisamos sair do pátio do templo de Jerusalém e precisamos ir ao Areópago. E lá no Areópago é uma outra maneira de falar, é uma outra maneira de comunicar. Então nós temos que fazer como Paulo: ouvir, observar, dialogar, perguntar antes de sair pregando, antes de sair dizendo o que a gente crê, entender o que as pessoas creem, entender como elas pensam, entender quais seriam os pontos de contato da nossa fé com aquilo que elas vivem, para que nós possamos transmitir a mensagem do Evangelho de uma maneira que elas possam entender. Então, para dialogar, nós precisamos falar a mesma língua. Preste atenção no que eu vou dizer. Amamos as pessoas quando falamos a língua delas. Então isso envolve muito mais ouvir do que falar. Antes de falar, a gente precisa ouvir. Antes de falar, a gente precisa entender. Foi o que Paulo fez em Atenas. Ele gastou um tempo andando na cidade.
antes de começar a falar com as pessoas. Ele passou um tempo ouvindo, ele passou um tempo observando, antes de anunciar a Jesus e ao Evangelho. Mas imagine que hoje, você convida um amigo que nunca entrou numa igreja evangélica. Você convida ele para vir ao culto, e o pregador começa o culto, ou a pessoa que vai dirigir o culto, começa dizendo assim: vamos pedir a Deus que derrame fogo aqui. O camarada olha onde está a porta, ele falou: vai cair fogo aqui, eu estou fora. Porque às vezes essa linguagem não é compreendida, e às vezes até o tipo de tradução da Bíblia que a gente usa não ajuda muito. Você que é um cristão e que tem uma Bíblia mais antiga, uma tradução mais antiga da Bíblia, eu quero desafiar a você, eu vou dizer uma coisa: você não lê a Bíblia. Você que tem uma tradução mais antiga, provavelmente você não conhece a Bíblia. Eu vou ler alguns versículos aqui. Vamos ver, imagina que você trouxe o seu amigo, seu colega de trabalho, o seu vizinho para uma reunião da igreja, e o pregador começa a ler esses versículos aqui. Por exemplo, 1 Reis 19:13, diz que Elias ouviu um cicio tranquilo e suave. Você já ouviu um cicio? Sim ou não? Em Jó, capítulo 15, 27, diz: criou enxundria nas ilhargas. Alguém aqui já criou enxundria nas ilhargas? Olha, eu criei, especialmente nessa pandemia. Estou tentando perder as enxundrias das minhas ilhargas, mas a gente não entende, nem nós que estamos familiarizados com a Bíblia, se não lermos com o dicionário do lado, a gente não entende. Agora vamos ser sinceros, quem é que lê a Bíblia com o dicionário do lado? É bem pouca gente. Eu conheço algumas, mas é bem pouca gente. Aí você dá uma Bíblia dessa de presente para o seu amigo, que nunca foi numa igreja, que nunca leu a Bíblia, ele não vai entender essas coisas. O Salmo 18, versículo 15, diz assim: pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Salmo 64, versículo 6, inquirem tudo que se pode escogitar. O Salmo 109, versículo 11, do fruto do seu trabalho esbulhem-no os estranhos. Provérbios 20, 26, o rei sábio joeira os perversos. Você já joeirou alguém como o rei sábio? Isaías capítulo 5, versículo 6, não será podada nem sachada. Não sei se você já sachou alguma planta alguma vez. Isaías 33, 23, as tuas enxárcias estão frouxas. As suas estão frouxas ou não? Isaías 57, 4, de quem charqueais? Você já charqueou alguma vez? Jeremias 27, 2, faze correias e canzis. Você já fez algum canzil alguma vez? Jeremias 31, 22, a mulher infiel virá a requestar um homem. Jeremias 43, 10, ele estenderá o seu faldaquino. O seu faldaquino. Jeremias 48, 12, lhe enviarei trasfegadores. Miqueias capítulo 2, versículo 6, não babujeis. Não babujeis. Você gosta de babujar? Mateus 11, 20, passou Jesus a increpar as cidades. Você já increpou alguém? Lucas 16, 8, porque se houvera atiladamente. Atos 9, 5, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. 1 Coríntios 13, 4, o amor não se ufana. 2 Coríntios 6, 14, não vos ponhais em jugo desigual. 2 Coríntios 7, 11, que vindita. 1 Timóteo 1, 6, loquacidade frívola. O que você entende
quando você lê essas coisas. 1 Timóteo 6,5, altercações sem fim. Tiago 1,5, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. 1 Pedro 1,12, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. 1 João 2,16, a concupiscência da carne não procede do Pai. Então, refletindo sobre essas coisas, refletindo sobre a linguagem da Escritura que nós utilizamos, especialmente para o culto público, refletindo sobre a linguagem que nós usamos aqui, nas nossas orações, na pregação, nas coisas que falamos, refletindo sobre isso, eu quero tirar aqui algumas lições do Areópago. E a primeira lição que eu quero tirar do Areópago é a seguinte: primeira lição do Areópago, a forma da igreja, a linguagem, a estrutura, as atividades da igreja, a forma da igreja deve facilitar o diálogo com as pessoas de fora. A maneira como nós fazemos as coisas, nós devemos fazer tudo o que fazemos para facilitar o diálogo com as pessoas de fora. Olha Atos 17, 19. Então eles o levaram a uma reunião do Areópago e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Paulo nos ensina a dialogar com os de fora. E é isso que Paulo nos mostra. Paulo conversa com eles. Paulo presta atenção na maneira como eles vivem. Paulo aprende o que eles creem. Paulo gasta tempo com eles na praça. Paulo cita os poetas deles. Paulo fala de uma forma que eles podem entender. E quando Paulo termina a sua exposição, o que acontece? Alguns aceitam e o acompanham. Ele cita aí duas pessoas. Ele cita Dionísio e Dâmaris. Alguns o rejeitam e outros deixam para depois. E esses que deixam para depois é porque eles estão num processo de compreensão. Eles ouviram pela primeira vez, eles não conseguiram entender tudo aquilo ainda. Eles vão pensar sobre o assunto para conversar uma outra hora. Mas todas essas pessoas entenderam a conversa. Olha o versículo 32. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião, queremos ouvir falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entendeu? Veja, a evangelização de Paulo é um processo. A evangelização de Paulo acontece pelo diálogo. Paulo não prega como um leão. Não é como Pedro, lá num contexto religioso. Paulo chama para conversar. Ele está na praça, ele conversa com um, ele conversa com outro, ele desperta a atenção, ele desperta a curiosidade, as pessoas o chamam. Paulo, o que é isso que você está falando aí? Explica melhor para a gente. Ele abre diálogo. Ele consegue fazer um diálogo de tal maneira que as pessoas de fora se interessam pela mensagem que ele tem para apresentar. Paulo então propõe um processo para essas pessoas, um processo através do diálogo. Jesus nos chama a caminhar com Ele, isso também é um processo. Ele nos convoca para fazer discípulos. E fazer discípulos é caminhar com alguém, instruindo essa pessoa a fazer a vontade de Deus. É um processo, não é uma coisa rápida, não é uma coisa da noite para o dia. As pessoas no Areópago são alcançadas pelo Evangelho, à medida que cristãos comprometidos com Deus gastam tempo com eles,
para tentar compreendê-los, a fim de compartilhar o Evangelho com eles, através do diálogo. Você quer alcançar uma pessoa com o Evangelho, você quer ajudar uma pessoa, porque a gente leva o Evangelho para uma pessoa que a gente quer ajudar, para uma pessoa para quem a gente quer o bem. E como que nós ajudamos uma pessoa levando o Evangelho para ela? Você tem que estabelecer um diálogo, você tem que conhecê-la, deixar que ela te conheça, falar a linguagem dela, ao ponto dela fazer as perguntas das coisas que ela quer saber mais. Uma segunda lição que eu queria tirar aqui do Areópago é que a forma da igreja, a maneira de ser da igreja, deve favorecer a conexão com as pessoas de fora. Nós precisamos nos conectar com quem está fora. Atos 17:20 diz assim: pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. Veja, Paulo está compartilhando o Evangelho em Atenas, ele está falando na praça, sobre coisas que aquelas pessoas nunca ouviram, mas Paulo fala de uma maneira que eles ficam curiosos, eles acham aquilo esquisito, mas como Paulo faz um diálogo com eles, como Paulo faz uma conexão com eles, eles chamam Paulo, explica melhor essas coisas, nós estamos achando isso esquisito. Pessoas de fora da igreja estão em busca de Deus. Você não sabe disso. Tem gente que diz, não, quem está na igreja quer Deus, quem está fora da igreja não quer saber de Deus. Nós nos enganamos, porque há uma sede no coração do ser humano. Todo mundo está em busca de Deus, mas nós muitas vezes criamos uma igreja para o gosto dos de dentro. Nós queremos que a igreja atenda aos nossos gostos, e aí quando chega uma pessoa de fora aqui, ela não entende nada, ela não compreende, ela vem uma vez e não volta mais, porque não fez sentido para ela, porque não é o gosto dela, porque não é a linguagem que ela compreende, que ela entende. De que adianta os de dentro gostarem, se os que vêm de fora não entendem, não veem sentido nas coisas que a gente faz? Paulo tenta despertar a curiosidade daquela gente. Ele fala de uma maneira que se encaixa nos interesses deles. Olha comigo o versículo 21, Atos 17:21. Diz aqui, é que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas notícias. Paulo percebe isso. O que ele faz? Ele traz uma notícia nova. Aí fica todo mundo curioso, ele faz conexão com aquelas pessoas. Ele fala de uma maneira que se encaixa nos interesses deles. E se a nossa igreja se parecesse mais com o Areópago do que com o templo de Jerusalém, o que aconteceria? Se a maneira como fazemos as coisas, a nossa linguagem, a tradução que usamos da Bíblia, tudo isso fosse adaptado de uma maneira que o Evangelho fosse comunicado, de uma maneira mais simples, sem barreiras na comunicação. A terceira lição que eu queria tirar do Areópago é que a forma da igreja, o jeito de ser igreja, a linguagem, as nossas estruturas, as nossas atividades, a forma da igreja deve promover um diálogo respeitoso com os de fora. Um diálogo respeitoso. Olha aqui, Atos 17:22 diz assim: então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião do Areópago, e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. Paulo achou um ponto de contato para iniciar o diálogo. Mas o versículo 16 diz que Paulo andou por lá, viu toda aquela idolatria e ficou indignado.
Está lá no versículo 16, olha o que diz: enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Mas quando Paulo vai falar com eles, Paulo não expressa essa indignação. Paulo os respeita. Paulo não os ofende. Paulo os respeita, porque Paulo entende que eles têm o que eles receberam. Eles não têm como ser diferentes. Eles só têm o que eles puderam receber. Então Paulo conversa com eles sem ofendê-los. Olha a continuação, versículos 22 e 23. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Veja, Paulo conseguiu uma forma de fazer conexão com eles. Paulo os respeita. Paulo respeita a religião deles. O ponto de partida é o que eles creem, é a religiosidade deles. E Paulo vai conversando sem ofender. Ele começa a dizer que esse Deus desconhecido é o Criador, que esse Deus desconhecido está chamando os homens ao arrependimento. E esse Deus desconhecido vai trazer salvação a todos por meio de um homem que ele ressuscitou dentre os mortos, o qual é Jesus de Nazaré. Mas nesse diálogo, Paulo não cita o profeta Joel, como Pedro faz. Ele não cita o rei Davi, como Pedro faz, porque os atenienses não conhecem nem Joel nem Davi. O que Paulo cita? Os poetas gregos. Paulo vai aos poetas, Paulo lê os textos gregos, para tentar entender ali aonde tem alguma coisa por onde o evangelho pode entrar. Paulo era um homem instruído, Paulo conhecia a filosofia grega, para poder se comunicar com os gregos. Olha aqui o versículo 28. Porque como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele está citando um texto grego. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. Paulo não pega a cultura grega para ficar rebatendo ponto por ponto. Ele pega alguma coisa que dá para usar. Ele pega uma palavra, uma mensagem, um pensamento e usa aquilo que é conhecido por eles, mas ele traz os gregos, traz o raciocínio deles para Jesus, para apresentar Jesus, para apresentar o evangelho. Ele tenta fazê-los refletir. Ele tenta fazê-los refletir para o fato de que a verdade pode ser algo além daquilo que eles já conhecem. E assim ele apresenta o evangelho a eles. E o resultado é que alguns creem e se juntam a eles. Alguns creem e se juntam a ele. E ele cita aqui Dâmaris e Dionísio o Areopagita. Você sabia que em Atenas existe uma igreja dedicada a São Dionísio o Areopagita? Ele se converteu, ele se tornou um cristão, ele compreendeu aquela mensagem. Não foi tanta gente como em Jerusalém, mas o evangelho alcançou aquela cultura. E eu quero que você reflita, tudo isso que eu falei aqui é para trazer você para esse ponto. Eu queria que você pensasse comigo, como seria a igreja
Se a única coisa que causasse rejeição nas pessoas fosse a mensagem do Evangelho, porque elas entenderam o Evangelho. E quando uma pessoa entende o Evangelho, ou ela aceita ou ela rejeita. Mas muitos estão rejeitando, não é o Evangelho, mas estão rejeitando o modo de ser da igreja, que não faz sentido para eles. Então deixa eu repetir, como seria a igreja, se a única coisa que causasse rejeição nas pessoas, fosse a mensagem do Evangelho? Então, eu quero lembrar de uma frase de um teólogo alemão do século XX, Dietrich Bonhoeffer. Ele falou uma coisa que faz todo sentido: a igreja só é igreja quando ela é igreja para os de fora. Nós sempre pensamos na igreja para os de dentro, mas os de dentro já estão salvos, pelo menos assim a gente espera. Os de dentro, é mais fácil para os de dentro compreenderem que a gente precisa mudar. É mais fácil para os de dentro abrirem mão das suas preferências. É mais fácil para os de dentro fazerem concessão, porque já conheceram o Evangelho, já conheceram Jesus, sabem o que é mais importante, sabem o que é secundário. Por isso a igreja só é igreja quando ela é igreja para os de fora. E nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar para que Deus, que está fazendo uma coisa nova, nos capacite a sermos igreja para os de fora, a sermos igreja para ajudar quem está lá fora, porque quem está aqui dentro já recebe ajuda. Quem está aqui dentro é porque a gente pensa que já compreendeu o Evangelho. Então nós precisamos abrir mão do nosso conforto, das nossas preferências. Ah, pastor, mas eu gosto do banco da igreja, porque desde que eu nasci é esse banco. Mas e se a gente colocar uma cadeira confortável, macia, para que os nossos convidados que vão ser recebidos aqui se sintam mais à vontade? O que a gente faz? A gente diz assim: puxa, é verdade, eu tenho um carinho por esse banco, eu vou tirar uma foto minha no banco e vou deixar o banco ir, porque quem fica apegado ao passado é museu, e Deus quer fazer coisas novas. Ai, pastor, mas eu gosto tanto daquele hino. Sabe aquele hino que fala infalível preceptor? Que hino lindo. Puxa, que bom. Você sabe o que é preceptor? Não, mas eu acho o hino lindo. Vamos abrir mão desse hino nesse momento em que nós estamos nos comunicando com os de fora, e vamos deixar esse hino para um momento em que estão as pessoas da igreja, para que a gente possa cantar coisas que comunicam com as pessoas de fora. Igreja para os de fora. Nós precisamos refletir sobre a escola dominical. Será que a maneira como fazemos a escola dominical faz sentido para uma pessoa nova que vier aqui? Será que tem um jeito de mudar para melhor? Será que tem uma maneira da gente fazer o nosso culto de um outro jeito? Será que tem uma forma de nós reorganizarmos a nossa estrutura, as sociedades internas, os ministérios, as coordenadorias? Que muitas vezes a gente tem lá o nome de um monte de gente, não funciona, ninguém faz nada, mas todo ano a gente tem que fazer eleição para uma coisa que não funciona. Será que a gente não consegue pedir a Deus sabedoria para renovar? Será que nós não podemos ouvir a voz do Espírito para que a gente entre no sopro do Espírito, para trazer renovação, para trazer vida, para trazer coisa que faça sentido não só para a gente, mas para que a gente possa trazer um amigo aqui e fique em paz, ele vai entender tudo, ele vai se sentir bem, vai ser bom.
A igreja só é igreja quando ela é igreja para os de fora. Vamos orar por isso, meus irmãos. Vamos orar para que Deus nos molde, para que Deus nos capacite, para que a gente consiga entrar nesse movimento que o Espírito está fazendo, para nós termos uma nova igreja para um novo tempo. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer, porque o Senhor é um Deus que faz coisas novas. Mas eu quero, Senhor, te louvar porque o Senhor já me deu a salvação. Eu quero te louvar porque o Senhor já me deu o Evangelho e tudo mais fica em segundo lugar. Senhor, eu quero me lembrar agora dos meus amigos, parentes e vizinhos que estão longe do Evangelho. Eu quero me lembrar dos meus amigos que não conhecem a salvação e que precisam ser ajudados para encontrar esse caminho. Eu quero, Senhor, interceder pelas pessoas que estão fora e que nós gostaríamos que estivessem dentro. Eu quero interceder por todos aqueles que a gente quer ajudar. Senhor, por favor, Deus, muda o nosso coração, nos ajuda a abrir mão das nossas preferências, que a gente não seja o odre velho que não estica mais, que não tem mais espaço para mudança. Senhor, nos dá compreensão das coisas que podem mudar e das coisas que não podem. A gente não precisa mudar tudo, o Evangelho não muda, a Tua palavra eterna é sempre a mesma, o Evangelho nós não podemos negociar, a nossa mensagem é imutável. Mas, Senhor, nos ajuda a ver aquilo que podemos mudar e que vai honrar o Senhor, porque vai nos ajudar a criar uma conexão com aquelas pessoas que estão longe e que nós queremos ajudar. Por favor, Deus, nos leva nesse tempo em que a nossa comunidade está completando 70 anos, nos leva, Senhor, a uma profunda reflexão sobre o que fazemos e por que fazemos, e nos ajuda a discernir o que mudar e o que não mudar, para que o Teu nome seja exaltado, para que multidões se rendam a Ti, para que nossos amigos, parentes e vizinhos compreendam a mensagem do Evangelho, sem barreiras, sem ruídos na comunicação. Senhor, nós queremos salvar a igreja desta geração, nós não queremos que a nossa igreja siga pelo mesmo caminho que ela tomou na Europa, que agora precisa ser reevangelizada, porque se tornou campo missionário. Senhor, nós pedimos que o Senhor, que o Teu Espírito sopre sobre nós, nas nossas mentes e nos nossos corações, trazendo renovação, primeiro na nossa vida, paixão pelo Senhor, paixão pela Tua palavra, paixão pelos perdidos, para que através de nós possamos discernir as coisas que precisam mudar, para sermos igreja para os de fora. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.